Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Você que vai abrir esse vídeo aqui para escutar a palavra de Deus, escuta até o fim e no final Deus vai te abençoar e vai te dar aquela bênção tão desejada que você espera, amém? Escuta a palavra de Deus e guarda ela no teu coração. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 ao 17. Eu vou ler aqui, que diz assim: se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porquanto não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Jesus está falando aqui, irmão, está entendendo? Do Espírito Santo, está entendendo? Acerca do Espírito Santo dele, né? Quando ele disse aos discípulos que ele ia ressuscitar no terceiro dia após a morte dele e ia voltar para o Pai, está entendendo? Mas ele não ia deixar os discípulos sozinhos, não ia deixar os discípulos, está entendendo? Sem a proteção dele, sem a guarda dele, está entendendo? Na vida de cada um. Então ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, tá entendendo? O qual o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber, irmão? Porque quando a gente estava no pecado, quando a gente vivia no mundo, a gente estava com o corpo sujo, com o coração sujo, a mente suja. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele não habita num templo sujo. Para Deus habitar na vida do ser humano, ele primeiro tem que se limpar. E a palavra de Deus está nos alertando aqui, tá entendendo, irmão? Que Jesus Cristo morreu para isso. Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário para a gente ser limpo, para a gente ser liberto, remido de todos os pecados, de toda aquela falcatrua que a gente tinha cometido, ele nos libertar, trazer nós para a presença dele e fazer de nós filho dele, tá entendendo? Para a gente ser herdeiro do trono dele, da glória dele no final dos tempos. Então a gente tem que pedir a Deus sempre essa sabedoria, né? De entender que a gente tem o Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Você que está aí do outro lado agora me escutando, você pode estar triste, pode estar angustiado, pode estar depressivo, mas Deus é contigo, tá entendendo? Só é você botar o joelho no chão aí agora e clamar a Deus, que Deus está pronto para te ouvir, pronto para abençoar a tua vida, para conceder livramento, te dar vitória, porque Ele enviou o Espírito Santo já para a tua vida, que você já recebeu na tua vida, porque você aceitou Jesus. Você é um homem livre, você é uma pessoa liberta, então você tem o direito de clamar diante de Deus e Ele ouvir as tuas orações e te socorrer. Então ele está dizendo aqui, né? Se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. Então o que é que Jesus quer para nos conceder o Espírito Santo? É que nós obedeça a Ele, que nós guarde a palavra dEle, os mandamentos deles. Os mandamentos de Jesus, irmão, não é difícil de se guardar, é só a gente querer pedir graça a Deus e querer viver uma vida com Ele, uma vida na presença dEle, nós guardaremos os mandamentos dEle. E nós guardando a palavra dEle, nós também somos abençoados, nós somos agraciados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no versículo 16 ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. Né? Porque ele ia partir, ele estava ali para ser o consolo dos apóstolos naquela época, do povo que ele curava, que ele libertava, ele estava ali para ajudar, para interceder por eles, tá entendendo? Mas os discípulos ficavam numa preocupação, sem saber o que ia fazer depois que Jesus morresse, e Jesus ressuscitasse e fosse embora para o céu. Ficou naquela preocupação, e agora quem é que vai nos livrar, quem é que vai nos proteger, quem é que vai curar nossas enfermidades, quem é que vai abençoar nossas vidas para que a gente não venha passar por decepção aqui nessa vida, nessa terra, né? Mas Jesus disse aqui, eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, tá entendendo? O qual o mundo não conhece, nem pode receber, porque o mundo está no pecado. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, tá entendendo, irmão? Então não pode receber o Espírito Santo. Só você que já se batizou, que é um crente na presença de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E estamos orando a Deus, intercedendo para aquelas pessoas que estão no mundo e quer se libertar, quer sair daquela vida que está vivendo, Deus também resgata ela e trazer para a presença dele. Porque essa é a nossa oração. A gente não ora para
Deus condenar ninguém, amaldiçoar ninguém. A gente ora para Deus salvar, para Deus libertar. E faça a Deus na vida de cada um aquilo que for da vontade dele. A gente não pode salvar ninguém a pulso, que a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, tá entendendo? Mas é pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem vai te convencer do pecado e da justiça, tá entendendo? Por que ele vai te convencer? Porque ele veio para isso mesmo. Para convencer o homem que o caminho errado que ele está vivendo não é de Deus, que não vai levar ele para canto nenhum, que aquilo vai levar à destruição dele, tá entendendo? Então, o Espírito Santo está na nossa vida hoje aqui na terra, ele está no meio da igreja do Senhor para convencer o pecador do pecado dele, tá entendendo? E encaminhar ele para o caminho da justiça. A justiça é Jesus Cristo, a justiça é ele porque ele foi justo, ele morreu, nunca pecou, nunca errou, nunca falou besteira, nunca disse nada errado, tá entendendo? Por isso que ele é a justiça, ele é justo. Eu e você somos falhos, somos pecadores, mas ele não errou, ele nunca pecou. A gente falha, a gente erra, pedimos compaixão para ele, misericórdia, e ele vai nos perdoando. Mas nessa manhã, através dessa palavra, Jesus está te dando livramento, Jesus está te abençoando, Jesus está te fortalecendo, está te curando de alguma enfermidade que você tiver com ela aí, alguém da tua família, porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida para aqueles que crêem. Então, se ele está dizendo, se vocês me amar, guarde esse mandamento, guarde minha palavra, para que vocês vivam. No verso 17 diz assim, ó, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Tá vendo? O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, quando ele está na vida do homem, o homem não mente. Porque a palavra de Deus diz que o mentiroso e o pai da mentira é o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E quando ele mente, ele fala do que é próprio, do que ele tem, tá entendendo? Ele não tem nada a não ser a mentira, a falsidade, a inveja, essas coisas é tudo coisa do inimigo, tá entendendo? Não é do Espírito Santo de Deus. Por isso que o cristão não pode ter inveja, não pode ser falso, ser uma pessoa de duas personalidades. O cristão ele tem que ser uma pessoa de uma personalidade só. Tá entendendo? Ele não pode ter dois caráteres, ele tem que ter uma característica só, a característica de Cristo. Por isso chama cristão, porque ele é filho de Deus e irmão de Jesus Cristo. Então, é cristão, é verdadeiro e anda na verdade. Paulo muitas vezes dizia a Onésimo, aqueles homens que seguia ele, tá entendendo? Né? A volóide dele, como teus filhos andavam na verdade, tá entendendo? Andar na verdade é andar fazendo a vontade de Deus, irmão. Não é difícil andar na verdade. É não andar no engano, não andar enganando ninguém, nem sendo enganado. É andar falando de Jesus, falando daquilo que salva, daquilo que cura, daquilo que liberta. Porque isso é que vai acrescentar algo na tua vida. Então, aqui no versículo 17, ele está dizendo, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Está entendendo? Ele habita em você. Ele está com você, ele é com você para te abençoar, para te ajudar, para te fortalecer. Você está fraco, está desanimado, não tem ânimo mais de ir para a igreja, de orar, de ler a Bíblia. Ele está te fortalecendo nessa manhã. Ele está te enchendo da graça dele para que você continue marchando, continue lutando por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus vizinhos. A gente tem que lutar, irmão. Temos que ser homem de Deus em toda a situação da nossa vida. Não importa o vento que está se levantando, porque Jesus é o mestre que acalma a tempestade, tá entendendo? Faz o mar se aquietar, faz o vento se acalmar, tá entendendo? E diz pra gente, não tema, porque eu sou contigo, eu estou contigo nessa jornada, eu estou contigo nessa peleja, jamais te deixarei órfã, jamais te abandonarei, porque eu sou teu Deus, eu sou tua luz, eu sou tua rocha que te sustenta. Então seja sustentado, seja liberto, seja livre, seja abençoado nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Receba essa palavra e seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração para a tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, meu Pai, essa pessoa que vai abrir esse vídeo, Pai, para escutar a tua palavra e guardar teus mandamentos, Senhor. Abençoa ele, livra ele, a família dele, Pai. Toma, meu Deus, nas tuas mãos essa alma, meu Deus, guarda e protege, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe.